17 horas e 19 minutos, vamos dar início à primeira análise desta tarde. O ativismo em Angola está a ser destruído pelo MPLA, pelo menos é o que defendem alguns ativistas que acusam o partido no poder de comprar alguns colegas em troca de silêncio. Segundo as denúncias, trata-se de um plano que visa desestabilizar o ativismo e reforçar o gabinete de ação psicológica da presidência. Alguns ativistas asseguram que o caso vai ser exposto às autoridades e avançam que pretendem intentar uma ação criminal contra o presidente da República. Este assunto leva-nos a questionar como está o ativismo em Angola e quem nos vai responder a esta e outras questões são os ativistas Geel de Freitas, Dito Dali, Zola Álvaro e Hitler Samussuco e o analista político David Beng. Por ora temos já em linha os ativistas Geel de Freitas e Dito Dali. Eu passo já a cumprimentá-los. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Dito Dali, boa noite. É Hitler Samussuco, peço desculpas. Temos Hitler Samussuco e Geel de Freitas. Sejam muito bem-vindos ao Tarde Essencial. Boa noite a todos. Eu não sei se são telespectadores os que nos acompanham por esta via digital, mas também vale aqui estender boa noite para os ouvintes da Rádio Essencial. Ainda é tarde, são 17h21 minutos. Ai, desculpa, eu estou num fuso horário totalmente diferente, então tenho sempre essa tendência de fazer confusão. Então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Essencial e muito obrigado pelo convite. Muito bem. Geel de Freitas, boa noite, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tarde Essencial. Boa tarde, Ana Janário. Boa tarde ao Mano Hitler Samussuco. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial e boa tarde antecipado aos outros dois manos que estamos à espera que entrem em linha. Vamos então começar por si, Hitler Samussuco. Qual é o estado de arte do ativismo em Angola? Para falar sobre o estado de arte do ativismo atualmente, é preciso fazer uma comparação com aquilo que nós já vivemos no passado, né? É que o ativismo tem várias fases. Tem a sua fase de surgimento, tem a fase da estruturação e tem a fase da saturação. Nós em Angola vivemos muitas dimensões do ativismo. E eu nem sei onde é que eu vou começar, se começo naquele contexto da descolonização de Angola, ou se começo a partir de 1991, mas eu acho que o ativismo que nos traz aqui para este debate é o ativismo que ganhou expressão a partir de 2011 com a Primavera Árabe. Então, se for para falar desse, vale aqui dizer que nós tivemos o começo em 2011, que era num contexto pré-eleitoral, e depois tivemos as eleições, e depois das eleições, em 2012, nós vimos que o ativismo havia baixado um pouco. Tivemos a mesma situação em 2015, quando tínhamos o caso dos 15+2 presos, que também depois acabou por ser um contexto pré-eleitoral. E 2017 nós tivemos eleições, 2018, 2019 foram também contexto de saturação do próprio movimento. Em 2020 nós começamos a ter uma dinâmica muito forte no âmbito do ativismo e coincidiu com o contexto da pandemia da Covid-19. Esse contexto acabou por mobilizar muita gente e, de certa forma, que esta mobilização que se estendeu até 2021, 2022, acabou por contribuir consideravelmente para os resultados eleitorais que nós tivemos nas eleições de 2022. O que se seguiu é que o ativismo entrou novamente numa fase de saturação, porque os ativistas, né, resolveram entrar neste movimento pela alternância e a alternância não se consumou. Os ativistas desejavam mudanças e essa mudança não foi consumada nas eleições de 2022 e isso levou a uma certa
desilusão, frustração e este estado que nos encontramos. O MPLA, de acordo com as notícias divulgadas pelo Africa Monitor, depois das eleições, o MPLA fez um balanço sobre os pontos fortes e os pontos fracos. E o MPLA percebeu que o MPLA estava muito fraco em termos de redes sociais. E o MPLA também estava muito fraco porque a oposição havia contado com o apoio do movimento cívico. E o MPLA, a partir daquela data, isto é, em novembro de 2022, traçou um plano que visa destruir este movimento cívico. Foi aí, nesse contexto, que o MPLA começou a distribuir casas para alguns ativistas. Foi nesse contexto que o MPLA começou a promover empregos e atualmente tem estado a dar créditos, a conceder créditos para alguns ativistas com o propósito de baixar a mobilização que começou em 2020. Então, eu resumo nesses pontos aqui. Muito bem. Já está conosco também Dito Dali. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tarde Essencial. Boa tarde, os colegas de painel. Boa tarde, Ana Januário. A pergunta agora para a GL de Freitas é a mesma. Qual é o estado de arte do ativismo em Angola? Bem, não vou diferir muito do que o Mano Hitler disse, que me antecedeu. Embora o ativismo é preciso ser visto de várias perspectivas, não é? O ativismo é um fenômeno que nós ainda não vemos a nível dos conceitos acadêmicos. Nós vemos ainda assim de forma, posso usar o termo terra a terra. E as pessoas, se me perguntarem hoje a uma pessoa qualquer quem é um ativista, ele não vai conseguir definir, mas vai buscar sinônimos. E os sinônimos que vão casar com o ativismo vai ser, não, ativista é um revu, estás a ver? É um revolucionário. Ativista é um que faz manifestações. O ativista é um que é contra o MPLA. São esses sinônimos que vão usar, ou essas características que vão usar para identificar um ativista. Isso mostra claramente o segmento do ativismo em Angola, que é um segmento que combina, de certa medida, com a pauta da oposição, que é a alternância no poder. Mas é preciso lembrar que o ativismo é desenvolvido na base na esfera da sociedade civil. Nós não somos inimigos dos partidos políticos porque não partilhamos o mesmo palco. Os partidos políticos buscam pelo poder, o alcance do poder. E o ativismo não busca o alcance do poder. O ativismo busca a resolução de um problema social. Por isso é que nós em Angola, disse eu no princípio e vou repetir aqui, achamos que um ativista é alguém contra o governo. Mas há várias facetas do ativismo. Há ativismo cultural, há ativismo ambiental. Estás a ver? Mas em Angola vemos apenas o ativismo como vê-se, né? Tem-se essa tendência de se ver o ativismo apenas como um grupo de revus que são contra o governo, contra o partido MPLA, para ser mais específico, e por isso identificam-se com a oposição. Verdade ou não, isso depende da perspectiva em que cada um analisa. Mas agora, dizer o estado atual, eu, enquanto ativista social, posso afirmar aqui categoricamente que crescemos muito. Nós crescemos muito. Se comparado aos anos do surgimento do ativismo em Angola, estamos a falar no princípio de 2010 para cá, um surgimento do ativismo que estamos a referenciar agora, como disse o Hitler. Porque se formos buscar outras formas de ativismo, já antes da independência fazia-se muito ativismo cultural para despertar o espírito de revolução nas pessoas, através das músicas, através das manifestações culturais de carnaval e outras mais. Havia muitas formas de ativismo. Depois da independência também havia outras formas de ativismo para lembrar, que deu, por exemplo, muitas mortes no 27 de maio. Durante o período de guerra civil, 16 anos, houve também outras formas de manifestação do ativismo. Mas nós estamos aqui a falar desse ativismo de forma específica que surgiu nos anos 2010 para cá. E se comparado ao que se hoje, nós crescemos muito. Eu já disse ao Hitler, não sei se me conseguem ouvir.
Alô? Sim, conseguimos ouvi-lo. Deixámos de ouvir por alguns segundos, mas a situação já melhorou. Conseguimos ouvi-lo, GL. GL? Vamos então passar para o Dito Dali, a mesma pergunta. Dito Dali, qual é o estado de arte do ativismo em Angola? Bem, muito obrigado pela questão que me coloca. Relativamente ao estado do ativismo em Angola, quero sublinhar que depois de 2015, não é, com a entrada no poder do presidente João Lourenço, nós, enquanto ativistas, decidimos encontrar uma outra forma de fazer o ativismo. Na altura, o ativismo que fazíamos é exatamente um ativismo de mais pressão do que formação. O que é que isso quer dizer? Entendemos de que mais do que mobilizar as pessoas para irmos às ruas, então passamos a criar associações cívicas. Surgiu em 2017, em Cacoaco, o projeto Agime, Alau Leno no Mochico, Mudar Viana, o Ocolinga no Lubango, projeto, a placa no Kazenga, surgiu o Mizangala no Bengo, outra Mizangala, não sei que lá mais quanto, em Malange, surgiu depois o projeto Jango Cultural no Ambo. Então, nós evoluímos muito na forma de fazer o ativismo, não só mobilizar as pessoas para irem à rua, passamos a dar formação sobre direitos humanos, cidadania, democracia e lideranças comunitárias. Por quê? Porque percebemos que é necessário empoderar as lideranças locais. É necessário que surjam outros atores a nível da sociedade civil que não se restringem simplesmente ao ativismo que se fazia em Luanda e Benguela. Então, o ativismo procurou criar essa ramificação a nível de outras províncias. É importante lembrar aqui, as pessoas fazem muita confusão, que o ativismo é uma causa defendida por um ativista. E essa causa, ela define-se de várias formas. Eu, Dito Dali, e Whitley e outros, nós abraçamos um ativismo ligado aos direitos cívicos e políticos, não é? Aí há uma combinação da causa que nós defendemos e a causa que a oposição, por exemplo, defende, que é a alternância pelo poder, não é? Agora, existem ativistas ambientalistas, existem ativistas que defendem a causa contra o HIV, existem ativistas que defendem os direitos dos animais, etc, etc. Tem estado a se propagar muito a nível da nossa sociedade que um ativista, por exemplo, não pode apoiar uma causa da oposição. Se a nossa causa é a mesma, que é a alternância pelo poder, não tem porquê de estarmos distante disso. Primeiro, não existe na nossa Constituição um artigo que diz que um ativista não pode estar ligado à causa da oposição, ou seja, quando uma causa converge, que não pode defender a mesma causa que a oposição defende. Não existe a nível das literaturas, doutrinas, né, onde vamos encontrar de que um ativista não pode apoiar um partido político, ou não pode defender a causa defendida, por exemplo, pelos partidos políticos. No entanto, o regime criou essa narrativa de que um ativista não pode apoiar um partido político. No entanto, existem ativistas políticos. Ativistas políticos são quais? São os militantes dos partidos políticos que defendem, né, causas dos seus partidos, que mobilizam a favor dos seus partidos. Esses sim é que são ativistas políticos. Nós somos ativistas cívicos cuja agenda converge com as causas da oposição. No entanto, não é mal o ativista se associar a partidos políticos para a concretização dessa mudança que se quer. Temos o exemplo do Brasil. A ativista, a feminista e ativista Aniele Franco, é uma feminista e ativista, apoiou o Lula. E hoje foi convidada
para exercer o cargo de ministra, né, da igualdade racial. Temos ativista, é uma indígena, não é uma índia, que defende a causa dos índios. Foi cooptada também, está a ocupar um cargo ministerial. Muitos ativistas, entre rappers, músicos, até a Beyoncé, todo mundo se levantou para defender o PT e o Lula, no sentido de facilitar a derrota do Jair Bolsonaro, porque entenderam que o Bolsonaro era um perigo, não se mantendo no poder no Brasil. O caso dos Estados Unidos da América, muitos músicos ativistas, Kanye West, por exemplo, é um desses músicos que apoiou o Trump. Não, é uma falsa narrativa que se pretende vender à sociedade, de que um ativista não pode aliar-se a um partido político. Isso são balelas. No entanto, quando a causa é a mesma, deve se ligar, deve se apoiar para, assim, então, derrotar o MPLA. E nós fizemos, não é, com muito orgulho, em 2022, apoiamos a causa da alternância, não é? E sempre que houver necessidade de apoiar a oposição, vamos apoiar, porque é a causa que nós defendemos, que é o ativismo cívico e o ativismo pelos direitos, aliás, direitos cívicos e direitos políticos. No entanto, os direitos políticos significa que eu tenho o direito de votar, também tenho o direito das pessoas votarem em mim. E tenho o direito de combater quem estiver no poder para ser substituído por um outro partido. É verdade que a agenda, normalmente, os membros da sociedade civil, os ativistas, eles são uma força de pressão. Claro que não serão eles a governar, são os partidos políticos, mas estamos aqui a falar de que há uma agenda que converge. Não é mal que hoje o ativista decida até, né, fazer parte da política, evoluir por um outro estágio de luta, entrar no parlamento, por exemplo, para assim dar continuidade à sua luta. Temos aqui o meu padrinho, Luiz de Castro, né, um ativista social, agora evoluiu, quer fazer política, né, quer fazer a política já dentro das instituições, no parlamento. Pronto, é um direito classista. E aqui ninguém pode criticá-lo, porque é a liberdade de escolha, a educação, e assim ele entendeu que deve abraçar outro desafio. No entanto, hoje, o ativismo, eu concordo com o Gel, concordo com isso, é que o ativismo cresceu. Não é? Hoje é muito fácil encontrarmos até no Estado, nas comunidades, pessoas a falarem de política, pessoas a falarem de má governação, pessoas a reclamar de fome. Quer dizer, a partir do momento que você reclama por um direito, você já é um potencial ativista, tá sabendo? Muito bem. Já vamos falar aqui um bocadinho mais sobre o crescimento do ativismo em Angola. Antes, eu gostaria que Hitler Samussuco respondesse essa questão. Os ativistas estão a vender-se ou não, afinal de contas? Estão a circular relatos, não é, de que vocês estão a vender-se. É verdade ou não? Essa questão é muito, como é que eu posso dizer, muito provocativa, né? Mas o que acontece? Os ativistas não estão à venda, os ativistas não estão a se vender. O que tem estado a acontecer é que o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço, que por força da coincidência é o presidente da República de Angola, criou o suposto Gabinete de Ação Psicológica, que tem como propósito corromper, aliciar opositores, neste caso militantes da UNITA, e ativistas cívicos. O que tem estado a acontecer? Muitos ativistas têm estado a ser agraciados com casas em algumas centralidades construídas pelo governo, que eu, enquanto ativista, não concordo. Primeiro, que um ativista desempregado, que não tem uma fonte de renda, receba uma casa do Estado, porque essa casa, se calhar, seria melhor para um agente da polícia que tem um salário mensal, para um enfermeiro que tem um salário mensal, ou para um professor, porque essas pessoas têm uma capacidade de renda que poderão
ajudar o Estado a custear, então, essas casas que o MPLA achou por bem fazer de moeda de troca para silenciar algumas pessoas. Mas vale aqui estender que não tem sido só os ativistas que beneficiam dessas casas. O MPLA faz isso com muitas associações, associações religiosas, associações desportivas, associações culturais, os kuduristas, os artistas angolanos, todos têm estado a receber essas casas. Mas, tipo, na sociedade nós só nos irritamos quando se trata de ativista, porque nós, enquanto ativista, entramos para defender causas, entramos aqui para defender o povo, estamos aqui para estar do lado do povo, e se o povo não tem estado a beneficiar disso, nós não podemos estar contentes ou impávidos em sereno enquanto o governo vai cometendo essas atrocidades. Então, isso tem estado a acontecer e isto é protagonizado pelo Gabinete de Ação Psicológica e não só. As pessoas que estão na frente disso estão identificadas, muitas vezes até passa na televisão. Temos o caso do David Mendes, que aparecia muito nos debates da TV Zimbo, é uma dessas pessoas que foi contratada para estar a aliciar ativistas e kuduristas. Temos o caso de um suposto general, José Tavares, que também é uma dessas pessoas que tem estado por detrás do aliciamento dos opositores. Ainda temos o caso do general Miala, que também está envolvido nessa compra ou nessa compra de consciência. Isso tem estado a ser feito em várias dimensões, não é só, por exemplo, nesse ativismo que nós estamos aqui a falar de ativismo de rua. Nós conhecemos algumas pessoas, algumas figuras da sociedade civil que agora foram cooptados e fazem parte de uma comissão criada pelo próprio presidente que inclui fazedores de opinião na área social e na área econômica. Estou a falar aqui os casos de Yuri Kishina, estou a falar o caso como é que é? A Rosa Mendes, a filha do David Mendes, tem uma outra, Susana Mendes, que faz parte, ou seja, a Delma Monteiro, que eram ativistas ou pessoas ligadas à sociedade civil que atualmente trabalham num gabinete criado pelo presidente. Esta faz parte de uma estratégia de silenciamento, de uma estratégia de aliciamento. Quase todas essas pessoas que eu acabei de citar foram agraciadas com carros de luxos, alguns têm salário, e tudo isso se passa à margem da Procuradoria-Geral da República, que não investe, porque são casos de corrupção e de silenciamento. Vou citar aqui ainda um outro caso que está relacionado ao Rafael Marques, uma figura que antes do João Lourenço se tornar presidente da República era um grande defensor dos direitos humanos, mas depois, a partir de 2018, o Rafael Marques foi corrompido pelo João Lourenço e a responsabilidade desse aliciamento está a cabo do senhor Álvaro Sobrinho, um dirigente lá, um militante do MPLA que até tem processos de crime em Portugal, nas Ilhas Maurícias, está sempre envolvido em escândalos financeiros. É mesmo essa pessoa que foi utilizada para desviar ou despistar a causa do nosso irmão Rafael Marques. De lá para cá, o que nós temos estado a ver? O Rafael Marques já não está preocupado com as causas dos direitos humanos. O Rafael Marques, já, quando há uma manifestação, ele se posiciona a favor do governo, a favor da polícia. E isso tem estado a acontecer porque, infelizmente, muita gente não tem essas causas que nós estávamos aqui a tentar identificar, ou não temos esse compromisso. Então, estão mesmo a vender-se. Vender-se não digo, né? O que acontece é que há alguém que criou investimento nessa área, porque nenhum ativista colocou uma placa a dizer estou aqui à venda, ou vende-se fulano. Mas tem ativistas, e isso até é crime, porque eles estão a se aproveitar da vulnerabilidade dessas pessoas. Nós temos companheiros no ativismo que, infelizmente, não têm casa, moram em casas de aluguer, alguns moram nas casas dos seus familiares. Lá aparece uma oportunidade dessa, num contexto em que nós vivemos, onde as pessoas não têm esperança, não têm expectativa, não conseguem ver uma vida melhor nos próximos 5, 10 anos, as pessoas aceitam esse desaliciamento. Então, é o Estado aliciar essas pessoas
para desviar a luta. Muito bem. Gel de Freitas, nós estamos a fazer, na verdade, essa questão sobre se os ativistas se estão a vender ou não, porque há relatos de que muitos ativistas juntaram-se à FPU, por exemplo, para ganharem um lugar no Parlamento também. Afinal, aqui o problema não é só com o MPLA. Ok, Ana, na verdade, eu já disse no princípio que nós não temos o palco dos partidos políticos. E nós poderíamos nos habilitar à Assembleia Nacional para dar a continuidade da nossa luta se a nossa própria Constituição não nos vedasse. A Constituição permite apenas a candidatura a deputados por via de uma lista de um partido político. E desde o momento que eu ingresso uma lista de um partido político, eu já não sou mais ativista social, eu vou ser um ativista político. Por vezes, é uma medida necessária para alcançar um objetivo, porque eu disse que haverão pontos de convergência, tanto com o partido no poder, não é? Haverá um ponto de convergência com o partido no poder. Eu, por exemplo, estou a trabalhar agora numa causa a favor do albinismo, das pessoas com albinismo. É o colete que eu estou trajado da Oiuambo, não é? Estamos a celebrar hoje, o 13 de junho, o Dia Internacional de Conscientização ao Albinismo. Essa é uma agenda que o partido no poder, que forma governo, está a levar a cabo. E nessa semana são os meus parceiros. Mas sobre isso ninguém fala. Nós vamos ter atividade no sábado no Caxiungo, recebidos pela administração municipal do Caxiungo, com a anuência da governadora provincial. Sobre isso ninguém fala. Mas quando tivemos manifestações de contestação à governadora, já era orientação da oposição. É esse o ponto. Obviamente que vamos ter pontos de convergência com o partido na ocasião, vamos ter ponto de convergência com os partidos na oposição. Por exemplo, as autarquias é uma agenda comum, quer dos ativistas sociais, como da UNITA. A UNITA meteu 2024, ano de mobilização para as autarquias. Nós, enquanto ativistas sociais, também queremos que as autarquias aconteçam já. A placa, por exemplo, é a pauta deles. Então, como é que a placa não vai andar junto com a UNITA se tem um ponto de convergência aqui? Não é uma questão de buscar benesse, é uma questão de buscar a resolução de um ponto comum. Falei aqui das autarquias, falamos, como dito, falou da alternância em 2022. Em 2022, a maior parte dos ativistas queria alternância política, por todas as vantagens que a alternância traz. E a FPU, UNITA FPU, era o ponto de alcançar essa alternância, porque se dependesse dos ativistas para a alternância, teríamos arranjado um candidato da sociedade civil e avançaríamos. Mas a nossa Constituição não nos permite. Então tínhamos que juntar objetivos comuns com o partido na oposição, e a UNITA aqui foi muito madura, é preciso dizer. A UNITA foi muito madura, porque teve que abrir mão dos seus ideais. Muitos militantes tradicionais da UNITA criticaram o presidente Adalberto por ter criado a Frente Patriótica Unida. E eu posso aqui dizer que a FPU foi uma jogada até mais arriscada para a própria UNITA do que para os ativistas, porque os ativistas, se a FPU não funcionasse, nós não perderíamos nada, continuaríamos a fazer o nosso ativismo, mas a UNITA perderia muito, perderia quase 60 anos de história. Então, nós temos os nossos objetivos que vão convergir e vamos andar juntos. Maior parte dessa informação de que estamos sendo vendidos é criada por este mesmo gabinete, porque eles dão-te o valor e depois divulgam essa manobra para ser desacreditado. Mas é preciso que eu diga... Quando o ativista junta-se a um partido, não condiciona o seu posicionamento? O ativista não junta-se a um partido. Por que não vemos no sentido inverso? Por que não o partido a se juntar ao ativista? Eu já disse aqui. Seja o que for, Gel. Seja o que for. São pontos comuns, porque se eu quero alcançar o mesmo objetivo que a Ana, por que eu não ando junto consigo? Mas isso não condiciona o posicionamento do não condiciona, Ana, porque não vai mudar aquele que é o ponto de visão do ativista. Eu estou a dizer. Vou ajudar aqui o meu irmão Gel. O Gel disse há pouco tempo que defende a institucionalização das autarquias. Tem um projeto, um programa. Não te assusta se a FPU convidar o Gel a ser cabeça de lista das autarquias no âmbito. Isso não é se vender, porque o Gel não deixou de fazer aquilo que sempre fez.
É a minha Os agenda que ativistas que continua. fizeram parte da lista da FPU, eu e o Hitler Pedrosa, não deixamos de criticar o regime, não deixamos de lutar pela alternância. No entanto, a natureza dos partidos políticos também é essa, é cooptar agentes da sociedade civil para as suas fileiras. Quando Mas isso entendem, por possibilita exemplo, vocês irem contra a FPU, por exemplo? diga, Possibilita, vocês têm mais, sentem que têm autonomia, têm uma vontade de fazer críticas aos membros da FPU, sim, por sim. exemplo. Não, eu, Há eu, essa eu vontade. faço Isso a assim, gente eu faço assim, faz só que o que é que constantemente. acontece? Aqui é uma diferença. A minha maturidade política não me permite sair, vir às redes sociais, destilar o ódio do Adalberto, criticar o Adalberto ou Filomeno ou a Abel. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estaria a descredibilizar a imagem dessas figuras que temos para a concretização da alternância. Eu estaria a desmobilizar o público deles. Então, o que é que eu faço? Eu solicito uma audiência com o Adalberto, contigo Vucu Vucu ou com o Filomeno. Apresento minhas críticas, minhas ideias, minhas sugestões, porque é essa a forma que eu encontrei para ajudá-lo, já que o meu interesse também é a alternância no poder. Algo que E não isso pode não me acontecer tira com João Lourenço, autonomia, não é? Não pode pedir a uma não me tira audiência. autonomia de criticá-lo agora. Se Dizes vender a ali, algo que oposição, não a pode oposição acontecer com primeiro, João Lourenço, não é? Não primeiro a pode oposição acontecer não com Sim, João tem poder. Lourenço, prefere ah, fazer críticas Ana, eu também, em eu, público. eu também gostaria de É intervir assim, a primeiro a respeito disso para reforçar oposição não tem adiante. cargos para dar, a oposição não tem cargos para dar, né? Para dizer que vou comprar um cidadão, vou dar cargo, não tem dinheiro para pagar a sociedade civil. Agora, eu disse há bem pouco tempo, aqui em Moçambique, vão acontecer eleições, acho que em outubro. Uma das fervorosas ativistas foi convidada a fazer parte da lista do MDM. Isso não é mal, não é mal. Tito, Né? só para responder diretamente o que a Ana perguntou sobre comprar. Obviamente que há ativistas que receberam dinheiro e com isso calaram-se. Sim, Isso, sim. e temos dados, mas há também políticos que receberam dinheiro, calaram-se. Há pastores que receberam dinheiro, calaram-se. A compra de consciência há em todos os segmentos sociais. Não é só, e nós afirmamos categoricamente que não há nenhum ativista comprado, estaríamos a mentir. Há ativistas comprados, até porque ativismo não é uma profissão. Então, o ativismo não traz benesses. Se você ver alguém a viver, a retirar benesses no ativismo, essa pessoa está mais para lá de descarrilar do que para cá. É por isso que, para além de ativista, nós temos outras profissões, temos outra forma de ganhar a nossa vida. Mas agora, se eu no meu ato de ativismo, por exemplo, há uma coisa que anda muito junta com o ativismo e que as pessoas vivem disso e que pensam que é compra de consciência. Eu, se for um ativista, pertencer a uma organização como o Jango Cultural e viver de financiamentos de instituições internacionais para fortalecer a democracia, eu estou a viver por conta do ativismo, mas não é por ser comprado, é porque encontrei uma organização que tem a mesma ideia que eu, que é fortalecer a democracia em Angola. Vamos andar juntos. Mas em algum momento, e eu disse isso no encontro que tivemos na semana passada na sede do grupo parlamentar da UNITA, na presença estava na mesa a deputada Weba, a deputada Navita e o deputado Quilumbo. Estávamos a falar sobre o pacote legislativo autárquico, não é? E eu disse, hoje, 2024, a nossa agenda comum é autarquias. Em 2025, 2026, vocês vão a congressos porque vão estar com foco nas eleições gerais de 2027. Espero que lá vocês não nos abandonem nessa luta pelas autarquias sozinhos e nos voltem às costas. Porque as críticas que estamos a dar ao regime hoje, a dizer que o MPLA não quer autarquias, se vocês não quiserem também, vão ser transversais a vocês. É só um ponto para ver qual é a verticalidade do ativista. Se a minha posição é autarquia, e em algum momento a UNITA, que está a caminhar comigo para as autarquias, der uma volta e dizer que não, afinal não é preciso ter autarquias em Angola, obviamente que passa de parceiro de ação para inimigo, como temos o MPLA hoje. Então, nós não temos um pacto de sangue com os partidos políticos. Nós temos Não. agendas comuns.
E enquanto tivermos agendas comuns, falem o que quiserem. Nós vamos andar, seja com... Só que temos poucas agendas comuns com o partido da ocasião, porque ele está a cometer muitos erros de governação. Porque se ele tivesse a fazer uma boa governação, nós, enquanto ativistas, estaríamos a cumprir muitas agendas dele a nível da sociedade civil que eles não conseguiam cumprir. Infelizmente, não tem Muito sido bem, isso. Hitler, vejo-te um pouco calado. Ficou chateado com a pergunta sobre se os ativistas se estão a defender? A pergunta foi muito bem dirigida. Acho que o Hitler já falou sobre isso. Eu aqui ainda não falei sobre essa questão. É assim, Ana. Mas a pergunta é para o Hitler. É para mim a pergunta. Eu perguntava se ficou um pouco chateado sobre a questão. Não fiquei chateado em momento algum, nem tenho por que razão ficar chateado, mas eu vou sublinhar aqui os pontos apresentados com o Dito. E o Dito disse: nós temos estado a fazer críticas, duras críticas, tanto para os 3 líderes, por exemplo, dos partidos políticos que estão na oposição, que nós apoiamos, nesse caso o Adalberto, o Tivucuvuco e o Filomeno. A diferença reside no seguinte: eu tenho um contato deles pessoal. A qualquer momento que eu quiser falar com ele, eu falo. E se eu tenho essa liberdade, essa oportunidade, eu faço. E vou voltar aqui, tal como estava a dizer o GL de Freitas. Em 2018, o João Lourenço, quando ainda não tinha entrado no delírio pelo poder, reunia com os ativistas, sentou com Luate Beirão, sentou com Alexandra Simeão, sentou com o diretor da Rafael Marques atrasado, atenção. Sim, sentou com José Patrocínio, que a terra lhe seja leve. Naquele contexto, João Lourenço ainda não tinha delírios pelo poder. E eu mesmo que vos falo, esses dias estava a tentar a rever algumas imagens. Eu fiquei surpreso que eu estava lá quando estava a se criar a Civicop. Vocês não vão acreditar sobre isso, tem imagens comprovativas. Naquela altura não havia essas tendências que se tem atualmente. Eles convidavam a sociedade civil, apresentavam as ideias, nós discutíamos com eles nos debates sobre a institucionalização ou o pacote legislativo autárquico, nós participamos. Nas discussões sobre a reforma do Estado, nós participamos, mas a partir de 2019 em diante, o João Lourenço mudou a sua personalidade, principalmente quando se cercou do Eugênio Laborinho na polícia, do Fernando Miala na secreta. As coisas mudaram, ele se tornou distante da sociedade e as repressões contra os manifestantes ficaram mais acentuadas. Em 2019, nós organizávamos manifestação até bem próximo da presidência e não havia tanta repressão. Mas depois, a partir de 2020, e principalmente a partir do momento em que o Adalberto se tornou presidente da UNITA, aí o João Lourenço se tornou já inimigo da sociedade civil, se tornou inimigo dos ativistas. Se não antes havia uma certa proximidade, havia uma coexistência, se podemos assim dizer, pacífica. E eu até gostaria de fazer um recurso à história. Ana, em 1974, quando os do MPLA chegaram em Luanda, já encontraram se juntou a esse poder popular. Estou a falar do Nito Alves, estou a falar da Cita Vale, estou a falar do Bacalhau. Essas pessoas que faziam parte das organizações comunistas de Angola, essas pessoas que faziam parte de vários grupos, agrupamentos do Rangel, do Sambizanga, do Kazenga, haviam se juntado ao MPLA para juntos lutarem pela independência de Angola. Então, é normal que essas coligações ou que essas fusões, que essas alianças acontecem por uma causa comum. No passado, o MPLA precisou se juntar com os artistas Urbano de Castro, David Zé, como é que é o outro? E tantos outros que nós tínhamos naquele contexto, porque a causa era a mesma, eles convergiam. Atualmente, o que tem estado a acontecer? As nossas causas convergiram com as causas dos partidos políticos que estão na oposição. Mas, por exemplo, tal como disse o GL, se a oposição cometer uma atrocidade, por exemplo, está a acontecer recentemente essa notícia que diz porque o embaixador da Rússia tem proximidades com gostou, por exemplo, da forma como a UNITA está a se posicionar.
para nós ativistas temos que avaliar como é que isso funciona. Ah, não, vai se colocar uma base militar no Soio. O MPLA está calado. A oposição também não está a nos dar aqui satisfação, porque eles são nossos representantes na Assembleia, são deputados que estão lá. Se está em causa a soberania do Estado angolano, eles têm que nos informar. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho contato do Adalberto, do Filomeno, do Tivucuvuco, ligo para eles, eu converso a hora que eu quiser com essas pessoas. Então não há nenhuma lógica de eu sair tipo desse fórum que eu tenho esse privilégio para ir nas redes sociais fazer o que eu faço com o João Lourenço, aquilo que eu faço com o Adalberto. Muito bem, Hitler, em um minuto eu gostaria que falasse de uma forma resumida de que futuro se espera o ativismo em Angola. Em um minuto. Eu acredito que nós estamos numa fase de saturação, mas a partir de 2015, 2025, o ativismo voltará a ser tão forte como já anda, porque a tendência do ativismo é crescer, crescer, crescer cada vez mais. Nós estamos num bom caminho, independentemente que algumas pessoas ficam pelo caminho. O que é que vai acontecer? Há sempre um jovem a completar 18 anos, há sempre um jovem a completar 20, 23 anos. Esses jovens vão se juntar à nossa causa e juntos nós vamos conseguir derrubar o MPLA do poder. Muito bem. Geo de Freitas, de uma forma resumida, tem um minuto para responder de que futuro se espera do ativismo em Angola. Eu corroboro com a ideia do Hitler. Claramente que o ativismo vai continuar a crescer. Como eu disse no princípio, o ativismo é exercido a nível da sociedade civil. E as organizações que fazem parte da sociedade civil... Dito dali, estamos a ter alguns problemas com o Geo de Freitas. Penso que já está outra vez de volta. Não, não está. Dito dali, em um minuto, de que futuro ou que futuro se espera do ativismo em Angola? Bem, é para dizer que, sendo o ativismo uma causa, aquelas pessoas que estão a ser aliciadas, compradas, vão vendendo as suas consciências, vão vendendo a sua dignidade, e não a causa, porque a causa é a causa que liga a todo o povo angolano. No entanto, depois das eleições de 2022, a sociedade, claro, ficou meio frustrada porque queria alternância no poder, mas isso não leva o ativista ou a sociedade a não voltar a acreditar, a não lutar. Próximo ano, nós voltaremos com muita força, porque estamos a estruturar movimentos muito fortes, não queremos repetir o que já fizemos no passado. Por isso é que as pessoas estão a achar que não há manifestações, não há luta. Não, estamos a estruturar as lutas. Já queremos fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. No entanto, aquelas pessoas, aqui o artigo 85 da Constituição diz que todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida. No entanto, não mereceriam as pessoas se venderem para ter acesso a uma casa. Aquilo que o Hitler disse muito bem. O Estado deveria criar políticas de fomento à habitação e abrir concurso público. Cada um vai lá concorrer. Quem tiver capacidade financeira e ter uma fonte de rendimento permanente, vai lá concorrer para obter uma residência. E não da forma como estão a fazer, trair os princípios pelos quais lhes levaram a lutar por Angola e pelos angolanos, para receber a causa de uma casa, um apartamento de forma fraudulenta. E ao receber estes apartamentos, o que é que vai acontecer? Vão deixar de lutar por Angola, mas se dedicarão a lutar contra o Hitler, o Dito, o Jair, quer dizer, aquelas pessoas que não se vendem, aquelas pessoas que continuam a acreditar na mudança. Então, temos estado a ver a nível de redes sociais, TVs online, recrutaram o Gabinete de Ação Psicológica, recrutou ativistas que receberam casa, que têm estado a nos combater, têm estado a combater o Adalberto, que é injusto, é irresponsável isso. Então, recebe as casas e ficam calados. Para que atacar os outros? Porque eles têm agenda para tentar descredibilizar
as nossas imagens, mas isso não vai acontecer. Muito bem, Dito Dali. Nós Eu vou estamos ao lado da verdade. a sua participação aqui no Tarde Essencial. Também os agradecimentos estendem-se ao Hitler Samussuco e à GL de Freitas por terem aceitado o nosso convite. Falaram aqui sobre o ativismo em Angola. São agora 18h04. É tempo de Essencial Informação aqui na Rádio Essencial. Até já.